esse é um tema que eu gosto muito de falar esse tema, porque ele é um baita de um buraco na história da humanidade, gigante. Eu não sei por que que o pessoal não conta. Conta muito mal, conta muito pouco. E um negócio tremendo, até na questão de filmografia, documentário, nenhum deles consegue dar a dimensão do que foi o Império Mongol. E hoje é uma data, porque no dia. Hoje não, foi. Eu tô correndo atrás das datas que estão no prejuízo, né? No dia 13 de setembro de 1229, o Ogedei, que era filho do Gengis Khan, ele foi proclamado lá o Gran Khan, o grande Khan, né? É ele que criou esse termo Gran Khan, era só o Khan do Império Mongol. Só que, cara, é como se você falasse de Pelé, futebol, e falasse assim, quem foi Pelé? Ah, Pelé foi um jogador de futebol brasileiro. Aí você termina a descrição. Você fala só isso? Só? Ah, beleza, então Pelé foi um jogador de futebol. Ah, beleza, tá bom. Ah, o Júnior Baiano, ah, também foi um jogador de futebol. Ah, então é equivalente, né? É, equivalente. Cara, a diferença é absurda do que aconteceu no Império Mongol, do que eles contam. A gente está falando de um império que eu vou fazer um relato aqui, só para ter uma ideia para vocês. Aqui tem uma animação mostrando o que foi o tamanho do Império Mongol ali, pegando a Ásia inteira, pegando ali o Oriente Médio, pegando um pedaço da Europa, pegando a União Soviética. Depois eu listo aqui os países todos para vocês. Um império gigantesco que matou entre 60 e 80 milhões de pessoas. Existe até hoje na Ásia diversos vazios demográficos em algumas regiões completamente vazias por conta da ação dos mongóis que matavam todo mundo que encontrava pelo caminho. E não se conta a história dos caras. Mas vamos lá, eu fico tentando aos poucos dar a dimensão, porque é também muito difícil você dar a dimensão do que foi o Império Mongol. Maior, assim, foi praticamente invencível no tempo deles, por conta de tecnologia militar. Pra você ter uma ideia, o Ocidente aprendeu a usar artilharia com os mongóis. O Ocidente aprendeu a usar aquela torre de cerco com os mongóis. Tem coisa errada na série lá do Gengis Khan. Então, existem várias estratégias de cavalaria que eles aprenderam com os mongóis. O nível que eles tinham de arquearia inigualável. Cara, é um negócio tão grande. Então, chegando lá, o Ogedei, esse cara de batata aí, tá lá no colo do capeta também, não valia porra nenhuma. Ele foi o terceiro filho do Gengis Khan, o famoso Gengis Khan. Foi o sucessor dele como o grande Khan do Império Mongol, depois da morte do pai. E ele é lembrado, o Ogedei, por consolidar o vasto império conquistado pelo pai e expandir ainda mais os domínios mongóis, especialmente ali em direção à Europa Oriental e ao Oriente Médio. Eles tinham o europeu como uma região de gente muito fraca. Não valia nem a pena ir para lá. Sabe? É o terreno baldio lá do planeta, esse tal de Europa, lá no final. Tanto que nos deslocamentos aí do exército mongol pelo mundo, teve um determinado momento que eles fizeram um destacamento de reconhecimento, separaram 20 mil caras para ir para a Europa lá. Faz um reconhecimento, vê lá essa região miserável aí. E esses 20 mil que foram lá fazer reconhecimento é que toda a história de horror da Europa com o mongol vieram a partir desses caras. Só. Uma tripinha que foi para lá. Tacou o horror na Europa. E no grande livro, o livro Secreto dos Mongóis, que é a grande obra, depois que o Ogedei teve contato com algumas pessoas do Ocidente,
inclusive ali do Oriente também, e via que eles anotavam tudo que acontecia. Então você ia lá por Oriente Médio, você via os muçulmanos anotando tudo, a galera, os persas anotavam tudo. E você tinha a história contada, né? A história preservada. E ele falou: pô, isso aí é legal, vou começar a anotar tudo também para a nossa história não se perder. Aí que eles começaram a anotar e surgiu, depois de muitos anos, esse livro aí, o Livro Secreto dos Mongóis. E lá nesse livro, a história do mongol com os europeus, cara, é um parágrafo de 3 linhas só. Só. O tamanho de desprezo que eles tinham pela Europa. Bom, aí seguindo aqui na descrição lá do Ogedei, ele, além de consolidar o reino, ele também demonstrou ter uma boa é, é, habilidade administrativa de fazer a condução das coisas do reino. Então ele acabou trabalhando também pelo, não só selvageria, mas fortalecimento ali. Ele fez o fortalecimento de todo o sistema de comunicação, sistema de estrada. Ele estabeleceu as regras e os protocolos para arrecadação de impostos. Melhorou a organização das cidades conquistadas, que às vezes eram uma zona, ele botava lá o modo mongol de agir, o negócio entrava no eixo. Nas regiões que eles tomaram e não destruíram tudo, eles conseguiram trazer um nível de estabilidade. Então, sob o comando dele, o Império meio que deu uma consolidada, que não é só destruição, né? Senão o negócio não se mantém. Então, foi no Império dele que foi invadida a Rússia, que foi invadida a Polônia, que foi invadida a Hungria. Mas eu conto daqui a pouquinho disso aí. O Ogedei é visto como um líder carismático, cachaceiro, tá? Manteve ali a unidade do Império, mas os hábitos deles muito excessivos, né? Especialmente bebida, putaria e por aí vai. A cara de sapo aí, ó. Então, estimar assim o número total de mortos durante as conquistas dos cães do Império Mongol é um desafio até histórico por conta da falta de registros precisos e ao mesmo tempo a escala massiva das campanhas que os caras faziam. Pode até deixar rodando aqui, ó, porque os historiadores estimam, isso não é um historiador europeu que estimou, não. É o europeu que se juntou com o persa, com o cara aqui lá do Irã, né? Com o cara da Síria, que levantou toda a coisa local, que foi lá na Mongólia. Consolida isso tudo, o europeu publica, né? Engraçado, tô engasgando mais, mas a garganta tá muito melhor. Então, Gengis Khan, cara, que é o fundador do Império, conduziu uma série de conquistas brutais. As estimativas de morte sob o seu comando, elas variam entre 25 e 40 milhões de mortos. Só o Khan, o primeiro. Só o primeiro Khan. Tá, então, por exemplo, quando eles invadiram o império ali do atual Irã, só a invasão do império do Irã teve 2 milhões de mortos. 3 cidades foram as que sofreram mais na época. Tinha a cidade de Nishapur, a famosa cidade de Merv e a Samarcanda. São 3 grandes cidades que tinham naquela época. Que os caras chegavam na porta da cidade, mas tinha uma treta com a cidade, não sei o que lá, e o Khan falava o seguinte, ó, mate todo mundo. A cidade inteira morria, cara, todo mundo. Então, estimativas gerais ali de 40 milhões de mortos na mão do primeiro Khan. Aí vem o segundo Khan, que é o que a gente está comentando hoje, que é o Ogedei. Ele continuou a expansão do Império, só que ele atingiu a Europa Oriental, Oriente Médio, sabe, mudando ali de direção.
Teve a invasão da Rússia e da Europa Oriental, esse lado mais de cá da Europa. Na cidade de Kiev, que hoje é ali na Ucrânia, por exemplo, ela foi destruída completamente pelos mongóis e foram 48 mil mortos só na cidade de Kiev. E as mortes totais na mão do Ogedei ali naquelas invasões da Rússia, ali de Kiev, da Polônia, ficou entre 2 a 5 milhões de mortos na invasão. Depois do Ogedei veio Kublai Khan, que era neto lá do Gengis Khan. Tá? Também era um cara, um administrador eficiente e tal, mas ele começou as campanhas no sul da China. Aí o problema do sul da China é a quantidade de gente que já morava lá na época. Então nas campanhas do Kublai, as estimativas já ficam entre 10 e 20 milhões de mortos. Aconteceram as tentativas de invasão do Japão, também que resultaram em muitas perdas. O Japão... Você vai na Segunda Guerra Mundial, você tinha no Japão um cara chamado kamikaze. Todo mundo conhece o que foi um kamikaze. A tradução de kamikaze, do japonês, é vento divino. Beleza. Segunda Guerra Mundial, kamikaze, vento divino, entendi, beleza. Mas de onde que veio esse tal de vento divino? Cara, em alguma das invasões dos mongóis, que eles montaram uma frota gigante para invadir o Japão totalmente encagaçado, falou assim, fodeu geral, não tem nem pra onde fugir, a gente é uma ilha. E a gente tá na merda. Cara, deu uma ventania de repente, afundou a frota dos mongóis 2 vezes. E eles falaram, olha, isso aí é um vento divino que veio para salvar o Japão. Então quando chegou a Segunda Guerra Mundial, que eles criaram os kamikazes, falaram, ó, é o vento divino de novo, para salvar o Japão. Só que na primeira vez foi natural, na segunda foi artificial. Funcionou na primeira, não funcionou na segunda. Tá? Então, na estimativa total de mortos aí durante todas as campanhas ali do Império Mogol ao longo dos séculos 13, 14, o número aceito é em torno de 60 milhões de pessoas. Tá? Algumas estimativas chegam até 80, mas aí você tem que considerar o seguinte: tem as estimativas de morte direta. Ó, cercaram a cidade, tomaram tudo lá, tal, e mataram tantas pessoas, eles vão somando, tal. As mortes indiretas é o seguinte: as estratégias mongóis de tomar a cidade, elas incluíam, por exemplo, você queimar toda a plantação da cidade. O pessoal se escondeu dentro do castelo, se trancaram lá dentro, fizeram cerco. Cara, o mongol não queria saber de nenhum tipo de honra, não tem nada disso. Cara, queimava toda a plantação da cidade. Aí eles tomavam tudo depois, quem restava lá morria de fome, morria de doenças, tá? Você consegue atribuir culpa aos mongóis da peste negra na Europa. Você sabia? Esse número não está na conta que eu falei. Mas foi através das estradas, tá? Que os mongóis criaram. E através das rotas que eles tomavam conta, que foi por ali que veio a peste negra. Que já tinha acontecido várias vezes na Ásia, a peste negra. Os mongóis chegaram a bombardear cidades com cadáveres de gente ali que morreu por causa da peste negra, e eles jogavam aquilo nas cidades. Cara, a quantidade de desgraça. Lembra que eu falei daquela cidade Merv do Irã? Os historiadores do Irã, eles estimam, a cidade não existem mais, cara, foram completamente devastadas. O que você tem hoje lá, aquelas pedras velhas. Ah, olha, aqui tinha uma cidade iraniana, Merv, com 1.300.000 pessoas que moravam em Merv, no Irã. Os mongóis chegaram lá, arrumaram uma treta lá com um cara local que tomava conta da cidade, mataram todo mundo. Todo mundo. Na outra cidade, Nishapur, 1.747.000 mortos. Numa única cidade.
Então, a população da Pérsia naquela época era de 2,5 milhões de pessoas. Depois da passagem dos mongóis, a Pérsia ficou com 200 mil habitantes. O Irã ficou com 200 mil habitantes. Mortes, doenças e fome. Quais são os países que foram invadidos ali pelos mongóis? Na Europa, eles invadiram a Rússia, a Polônia, a Hungria, a Croácia, a Bulgária, a Romênia, Lituânia, Sérvia, Geórgia e Alemanha. Na Ásia, invadiram China, Coreia, Japão, Vietnã, Mianmar, Tailândia, Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão, Síria, Turquia, Armênia, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão, Mongólia e Índia. Então, olha a quantidade de povos afetados, de invasões, de sofrimento, de guerra, por uma história que ninguém conta. É uma história gigantesca, terrível, dor, sofrimento e ninguém conta. Nem nas escolas, então, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, essa cidade de Merv, eu fico muito impressionado com o que eles fizeram no Irã, cara. É muito grande. Aquela cidade de Merv ali, que pega ali, era no Irã na época, Pérsia, reino persa, e hoje é lá no Turcomenistão. Quando o povo ali de Merv se rendeu aos mongóis, cara, eles varreram a cidade do mapa, sabe? Pilhando, assassinando, destruindo tudo. Cultura, tudo, 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 tudo. E o Khan, o que ele fez? Cara, ele pegou o trono dele, mandou botar o trono dele de frente para a cidade, no local aonde estavam executando e matando essas pessoas. E ele ficou no trono dourado dele, sentado ali, assistindo enquanto 1.300.000 pessoas eram arrastadas diante dele e executadas. E ele falava, porra, hoje vai ser um dia memorável. Olha os gritos, olha que delícia, traz mais um chopp pra mim aí. Tá, aquele gordo cara de sapo que a gente mostrou ali. Então, os invasores torturavam a galera que era muito rica para ver se eles entregavam dinheiro, joias. Saía torturando todo mundo e o Khan determinou que cada soldado dele tinha a obrigação de matar pelo menos 300 pessoas. Tem uma outra cidade chamada Oirat, de acordo com os cronistas persas, que a cidade não contribuiu com a conta que o Khan tinha pedido de mulheres jovens pro harém dele. Então o Ogedei, o cara de sapo aí furioso, decidiu punir a cidade do Oirat, que não mandou a mulherada pro harém dele, pro gordo. E ele ordenou que 4.000 meninas da cidade fossem estupradas repetidamente pelos soldados e todas as famílias tinham que ser obrigadas a assistir. 2 meninas morreram, tá? E o resto foi distribuído como escrava sexual pro exército, botou pro harém, entregou para as caravanas de mercadores, distribuiu assim. O neto dele, não, esse é o sobrinho dele, o Lugaku Khan, ele liderou um exército com 150.000 homens em direção a Bagdá, que era a capital do Império Abássida, atual Iraque, né? E as forças mongóis, acompanhadas por engenheiros militares de cerco chineses que tinham desenvolvido a fina flor da técnica de cerco, capturaram a cidade ali em 1258, fevereiro. Os vencedores ali, os mongóis, invadiram a cidade, começaram a semana da carnificina, matando todos os moradores que encontravam pelo caminho, pilhando as casas, estupro, tortura, assassinato, até o último suspiro, quando não tivesse mais ninguém.
O total estimado de mortes no cerco de Bagdá, só ali de Bagdá, foram de 800 mil pessoas. Eu quero que vocês imaginem uma situação dessa, terrível, demoníaca, de um exército que causava esse tipo de terror em cada cidade que eles colocavam a mão, porque eles não queriam conquistar apenas. Cara, o simples desejo de morte é demoníaco. Então, nesse cerco de Bagdá, com 800 mil pessoas que morreram, na história registrada lá dos persas, eles tiveram até o cuidado de anotar, olha só, dessas 800 mil, nós não estamos considerando as crianças que eles afogavam num poço de lama. É impressionante. Então, a gente tem que pensar também que nesse período, inclusive que estava acontecendo alguma das cruzadas, com vitórias dos europeus pelos cruzados e tal, num outro lado do reino islâmico, os caras estavam tendo esse tipo de luta. Tá? Então, às vezes, muitas das vitórias que os ocidentais tiveram de um lado da batalha e do outro lado do reino, é porque os defensores não estavam conseguindo focar. E já tinha corrido para a Europa, todo o pessoal já sabia da praga mongol que estava acontecendo, mas parecia que isso era num reino muito distante. E chegava na Europa essas notícias do que aconteciam, chegavam alguns relatos dentro do próprio reino do Islã. Eles sabiam, estavam combatendo, muita lenda acontecia e a, 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 o tamanho da desgraça era tão grande que até eles colocavam como, não, isso aí deve ser algum tipo de mito. Teve uma situação em que os islâmicos enviaram uns espiões para uma determinada cidade lá no meio da Ásia, que era enorme, tinha 1 milhão de habitantes. E quando eles chegaram lá, eles não acharam a cidade. Os caras não achavam a cidade. Olhava aquele vazio. Cara, pô, nós estamos com o mapa aqui, cadê a cidade? Só aquela planície limpa. E lá no fundo um morro. Tinha só uma montanhazinha. Aí os caras falavam, ó, vamos até aquela montanha lá, não sei aonde. A gente sobe naquele morrinho lá e a gente vê se dali de cima dá pra ver alguma coisa. Cara, quando eles chegaram lá, o tal do morro era uma pilha de cadáver. Enorme. Tamanho de um prédio de 10 andares aqui hoje. Que os caras chegaram lá e viram que não só a pilha de cadáver era enorme, mas como o chão ao redor era fofo por causa da gordura daquelas pessoas que foram queimadas. Aquilo foi uma pilha funerária. E os caras foram embora e falaram o seguinte, olha, aquele reino que a gente estava pensando em invadir, que tinha 1 milhão de habitantes, que a gente mal sabia se a gente ia conseguir, porque o reino era gigante, ele não existe mais, porque passou por aqui algum exército muito pior do que eles, ou seja, a gente não tem a mínima chance. A gente não sabia se ia conseguir invadir essa cidade. Imagina o exército que passou aqui e fez isso que a gente está vendo. Os caras voltaram a se recolheram lá no Oriente Médio e falaram, não, 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 deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá, esquece. Então o relato era que chegou, eram 3 montanhas ali de crânios de cadáver, de pedaços de corpo humano, mulheres, crianças. Eu acho que era a cidade de Nishapur. E o cara mandou matar, cara, até cachorro, gato, verme, galinha, rato, nada poderia ficar vivo na cidade. A punição dada pelo Khan. Em agosto de 1227, o Gengis Khan morreu. E aconteceu um negócio interessante sobre o sepultamento dele, que permanece em segredo até hoje. O relato é que 2.000 escravos que trabalhavam no enterro do falecido imperador foram massacrados para ninguém saber onde é que ele tinha sido enterrado. Os guardas dele que estavam tomando conta dos escravos foram mortos, tá, por uma unidade de infantaria. E esses soldados que mataram os guardas do Gengis Khan se desfizeram no campo, tá?
mataram durante vários dias de caminhada todo mundo que eles encontrassem pelo caminho, para que ninguém pudesse dizer que passou por aqui, que foi por ali. Mataram todo mundo, sabe? Eles fizeram um círculo e foram abrindo. Foram abrindo na região toda, matando todo mundo, de maneira que não tivesse nenhuma vestígio de presença ou testemunho da rota que tinha chegado e tal. E o último grupo, todo mundo cometeu suicídio quando retornou para a base. Todo mundo chegou na base, suicídio. Ah, cara, é só história de tristeza. Tu pega a história do Mongol, é uma desgraça em cima de desgraça, e é um negócio impressionante. Teve uma outra situação também, quando eles saquearam a antiga cidade de Termez, né, que fica no Uzbequistão. Uma mulher estava lá implorando para eles para que ela não fosse morta. Ela era muito rica e ela falou que ela tinha engolido as joias dela. Agora vocês não vão poder pegar porque eu engoli as minhas joias. Os caras cortaram a mulher do meio e encontraram realmente um monte de joias que ela tinha engolido. E a partir daí, o Khan mandou que todo cidadão da cidade fosse cortado ao meio, para que eles pudessem verificar se não estava deixando nenhuma pedrinha preciosa para trás. Ai, meu Deus do céu. Só desgraça. Só desgraça. Então, assim, você não consegue tirar nada de proveitoso das histórias dos mongóis, das. Se pegar a cultura mongol, deixou de relevante, não, nada. Você tem na Suíça hoje, você tem uma característica genética no cidadão suíço, grande parte dos cidadãos suíços, que é a mancha mongol, que são pessoas que nascem com uma mancha escura na parte da lombar, que aquilo ali explica que algum antepassado suíço foi estuprada por um mongol. E você ficou com essa marca. Tem um monte de gente que até hoje nasce com a marca mongol, a mancha mongol. Podem procurar depois no YouTube aí. A mancha mongol. Então, na batalha que eles passaram pela Polônia, tinha um negócio, uma coisa interessante que eles fizeram na Polônia, que os mongóis faziam isso quando eles queriam contar o número de inimigos mortos. Eles cortavam, né, a orelha direita de cada cadáver e ia guardando nos sacos enormes. E acumulando, acumulando ali, e eles voltaram da Polônia com 9 desses sacos. 9. É só isso. Uma desgraça completa em toda a história. Uma coisa horrorosa que não dá para você nem contar direito. Mas isso é que foi o grande Império Mongol. Uma época de muito sofrimento para a humanidade, muito sofrimento para a Europa. E aí existe até hoje os grandes vazios demográficos na Ásia em consequência disso. Tá? Então, o livro tá aqui, ó, você encontra ele, tem espanhol, tem inglês, eu nunca achei em português, eu acho que deve ter. A História Secreta dos Mongóis, que vai contar todas essas batalhas, vai contar os detalhes, as invasões, o que fazia, o que não fazia. Desgraça, cara. Um negócio completamente, uma ignorância sem fim. Mas infelizmente é a história da humanidade e a gente tem que contar, tá? Lembra que os mongóis dominaram a Rússia ali por uns 400 anos, tá? E muito do que talvez você hoje veja essa selvageria russa, esse jeito russo selvagem, talvez tenha alguma decorrência desse período, alguma ligação com esse período. Beleza? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte,
compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.